possibilidade que ele tem, né, usando a sua fala, de dentro da reencarnação tomar uma atitude diferente, porque é uma outra experiência e é uma outra personalidade que essa pessoa vai assumir, né? Essa visão, esse ponto que o Thiago colocou, ele está muito ligado sobre um malfeitor eterno, diabo, capeta e tudo mais. Ele está muito ligado à pergunta do texto: deve-se expor a vida por um malfeitor? Né? Primeira reflexão que eu estava propondo aqui para a gente é essa nossa noção de vida e de morte. O que a gente entende por vida e o que a gente entende por morte? Quem é o Roque, quem é a Luísa, quem é o Pedro? Quem são essas pessoas que estão aqui, né? que estão nessa vida? Quem seremos nós em outras encarnações? Essa noção é importante a gente ter. A segunda noção, na minha opinião, que é tão importante quanto a primeira, é o entendimento dessa palavra malfeitor. Quem é malfeitor? Malfeitor é aquela pessoa que está praticando mal, mas dependendo do grau da maldade. Pode ser menos, pode ser muito mais e razoavelmente. É o que faz o mal, malfeitor. Perfeito, pois não. O segundo irmão é aquele que foi descoberto. É o que foi descoberto, né? Ou seja, que recebeu o rótulo. Ele só recebeu o rótulo de malfeitor porque de alguma forma ele foi descoberto. Porque, vamos combinar, gente, alguém que é perfeito? Aos olhos de quem nós somos perfeitos? De ninguém. Não é? Jesus mesmo sabe que a gente é perfeito. Então, essa reflexão sobre esse termo malfeitor, né, e aí, fazendo uma comparação, né, com a condenação de um indivíduo, que seria o diabo, seria o capeta, né, a gente vai analisar ao longo da nossa história essa própria construção. Quer ver um exemplo disso? Os nossos próprios companheiros, nossos irmãos de religião de matriz africana, candomblecistas, umbandistas, não foram vistos como capetas, né, como religião do demônio, entre outras coisas, demonizados dentro das suas concepções religiosas? Não foram? Não é? Sempre, ao longo da história, seja por um processo principalmente racista, né, ou seja, que identifica em uma raça uma característica ruim, né, define como ruim, né, seja por qualquer outro gênero de preconceito étnico. Por quê? Foram trazidos de África, né, num período em que existia um colonizador, né, só para a gente lembrar das aulas de história, professor de geografia aqui, né, Portugal, que colonizou o Brasil, trouxe ao Brasil o cristianismo, né, o rei de Portugal era cristão, né, a religião cristã, né, e aí predominantemente nessa época não havia tido a reforma, a religião católica nessa época. É o mesmo catolicismo hoje em dia? Não, é completamente diferente, mas naquela época é o que a história conta. E impôs a todos que estavam aqui, os povos originários, indígenas, essa religião, e demonizou como sem alma os africanos que vinham de África. E aí é interessante hoje, né, que muitos movimentos de combate ao racismo, luta antirracista, identificam em filosofias de origem africana conhecimentos que têm uma ética muito profunda para o progresso da humanidade. Uma delas, eu posso trazer para vocês, né, que eu tenho estudado um pouquinho sobre esse assunto, é o próprio Ubuntu. Já ouviram falar em Ubuntu? Já ouviram falar, né, que basicamente, né, as pessoas reduzem e simplificam como eu sou porque nós somos, né? Então, a noção de coletividade, olha que coisa bonita, né? A caridade não fala isso? Eu só entrarei, só progredirei quando os meus irmãos e irmãs, quando os meus iguais progredirem juntos. A preocupação do outro. E por exemplo, era uma das filosofias que eram pregadas por esses povos de matriz africana, que foram demonizados como malfeitores
ao longo de séculos até hoje em dia, gente. Ou não? Sim, porque... Ou, desculpa, Sandra, ou aqueles que frequentam o candomblé ou a umbanda são bem vistos na sociedade de maneira geral. Eu falo disso com os alunos na minha sala e eu falo, ih, é macumba, professor, vai bater tambor. Os alunos falam isso, mas assim, falam porque aprendem também, entendeu? Não pode comer docinho de carne de manhã. Hã? Não pode comer os doces de carne de manhã. Ainda tem essas tradições populares. Enfim, gente, essa noção de malfeitor é muito importante que a gente use essas noções que são profundamente filosóficas. E é muito interessante. Jesus trabalhou muito isso com o samaritano, que era um malfeitor na época. Era considerado malfeitor. Sim, sim. E ele exaltava várias vezes o samaritano nas suas parábolas. Sim, sim. Eu estou pegando o texto aqui. A passagem, né, da parábola do bom samaritano, vocês sabem o contexto em que ela foi contada? Jesus estava numa taberna, né, quando um fariseu veio questionar ele, veio testar Jesus, né, mestre, e aí, né, aquele mestre com deboche, é um mestre, né, mestre, o que devo fazer para atingir o reino dos céus, para chegar no reino dos céus? E aí Jesus retruca o fariseu, que era o conhecedor das leis, né, faz o que a lei manda. O que a lei manda? Né? Aí fala, amar é teu Deus, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é teu próximo como a ti mesmo. Então faz e garantirá seu lugar no reino do céu. Óbvio que o texto não é na íntegra assim, tá, gente? Estou resumindo. E aí o fariseu pergunta, mas mestre, quem é o meu próximo? Só que o fariseu não sabia que Jesus havia acabado de passar pela Samaria com seus apóstolos, né? E ao passar pela Samaria, ele pediu abrigo e os samaritanos não deram abrigo a Jesus. E aí, nesse contexto, João chega para Jesus e fala, mestre, faz com que desce fogo dos céus e queima aqueles homens. E aí Jesus, calma, João, né? Não é assim. Não é bem assim. E aí Jesus, aí depois, né, ocorre o progresso da viagem. Isso, gente, está em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, tá? Se eu não me engano, no capítulo 11, tá? Na Bíblia? Isso. E aí Jesus, naquele contexto ali, naquela taberna, né, conta a história da parábola do bom samaritano. Um homem viajava, né, por uma estrada muito perigosa, carregando, enfim. E aí ele vai colocar o indivíduo que salva o homem que é assaltado como na figura do samaritano. Jesus queria ensinar somente ao fariseu? Não, a todos. E principalmente ao João, que estava mais perto dele ali naquele momento. Né? Queria que ele queimasse tudo, né? É como se nós passássemos agora, né, por um ponto no Rio de Janeiro, não sei, a Rua do Catete, onde algumas travestis fazem trabalho, né, de prostitutas ali, e aí alguém falasse, tinha que matar todo mundo que está ali. E a gente chegasse na casa espírita, sentasse aqui para assistir uma palestra, e aí Jesus viesse e contasse a parábola das boas travestis. Com certeza. Como é que são vistos os travestis na sociedade? É um ser humano como tem que respeitar. Aqui dentro da casa espírita, a gente enxerga dessa forma, não é? Espero que para a nossa vida a gente também enxergue como um ser humano, como seres humanos. Não é verdade? E isso é importante da gente observar. Porque a ideia de malfeitor, nós somos os melhores juízes para julgar um indivíduo como malfeitor? Não. Veja bem a pergunta. Não digo que nós não devemos julgar os crimes dentro do campo da justiça, os juízes, advogados aqui contexto. Estou querendo dizer o seguinte, nós somos os melhores juízes para julgar e colocar o outro no papel de malfeitor? Não. Eu concordo que não. Mas será que nós não fazemos isso cotidianamente?
Às vezes a gente pensa assim, que ele fique preso 20 anos. Mas que nesses 20 anos, se pudesse dar trabalho nos presos, seria muito bom. Nesse contexto que eu estou explicando aqui, Sandra, eu não estou nem entrando no mérito das penas, tá? De prisão, de tolir a liberdade, porque a gente vai entrar numa discussão ética que é um pouco mais complexa. Eu estou entrando na questão da vida, da noção de vida. Por isso que eu comecei o nosso bate-papo aqui hoje, para a gente entender o que é vida e o que é morte. Os exemplos que eu estou tentando trazer estão relacionados à noção de vida e de morte. Quando eu falei das travestis, eu disse, né, um indivíduo qualquer, né, ele falaria, né, teria que matar todo mundo, teria que ter pena de morte. Esses discursos atentam contra a vida dessas pessoas, por considerar elas como malfeitores. Os colonizadores, no passado, atentavam contra a vida dos escravizados, né? Demonizando eles, em que eles não tinham alma, que mereciam tomar chibatada, que a vida deles era como qualquer coisa. Então, esse tipo de reflexão que eu acho que é importante que o cristianismo traz para a gente, e é uma revolução na nossa mente. De que maneira a gente está olhando para a nossa sociedade hoje? Da mesma maneira que era olhada a nossa sociedade há 500 anos atrás, aqui no Brasil? Da mesma maneira que era olhada a sociedade há 2000 anos atrás, na Galiléia, no Oriente Médio, onde Jesus viveu? De que maneira a gente está olhando? Quem a gente considera malfeitor? O que a gente está entendendo por malfeitor? Pois não, Sandra? Olha só, falando sobre o malfeitor. O próprio Jesus, muita gente chamava de Jesus de malfeitor. De marginal, de malfeitor, de ladrão, de morador de rua, que não presta, que acaba pregando nele. O próprio Jesus foi julgado erroneamente de malfeitor. Olha a situação. Então a gente não pode chegar com a fulano e dizer, é malfeitor, é isso, aquilo, tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente nos momentos atuais. E o nosso adiantamento moral vai ajudar, nós vamos ser incluídos por Deus, pela medida do possível, ajudar aquele malfeitor. Ali está escrito, de acordo com o meu adiantamento moral. Trata-as com a vida mesmo como um malfeitor. Então, pode ocorrer essa situação de expor para porque nós dependemos do adiantamento moral de cada ser humano terráqueo aqui na Terra. Sim. O Espírito, inclusive, vai nos falar que o devotamento ele é cego, né? O devotamento, né, sobre essa verdade de valorização da vida do outro, né, do amor, da caridade, ele é cego. Essa palavra cego é uma palavra muito interessante, não é? Porque na verdade não é que a gente não esteja olhando o outro que a gente vai ajudar, a gente na verdade não está olhando os nossos defeitos para ajudar. Veja bem, eu estou deixando de lado todos os meus preconceitos, estou sendo, né, não quero olhar para ele, vou ficar cego em relação a esses preconceitos para ajudar o outro. E à medida em que eu faço isso, e também tem essa interpretação, né? Eu estou cego, não importa quem seja, eu vou ajudar. Mas na verdade eu estou deixando de lado os meus preconceitos para ajudar o outro. Porque esses preconceitos eles existem. Ou não? Alguém que não tem preconceito? Eu tenho preconceito. Eu tenho preconceito racial e social. Todos nós, inclusive, Sandra, estruturalmente a gente está educado numa sociedade que tem essas questões. Mas a gente está lutando. Com certeza. Sem dúvida. Quem se esforça, vence. Sem dúvida. Gente, olha só, vou trazer alguns exemplos, só para ilustrar. Veja bem, eu não estou pegando o texto direto do Kardec, tá? Peguei o título, peguei alguns pontos. Vocês preferem que a gente faça a leitura desse texto? Se der tempo, quanto tempo tem? Calma aí, Sandra, só um segundo. Vocês preferem que a gente tem 10 minutos, ou eu posso continuar aqui a explanação? Melhor, né? Então, perfeito.
Então, já fico com o dever de casa, o professor vai passar com o dever de casa a leitura desse texto. Brincadeira, gente. Olha só. Só para trazer um exemplo da nossa ideia de malfeitor. E aí no texto ele não coloca, ele não especifica. Veja bem, gente, preste atenção numa coisa que eu vou falar. A ética que orienta o poder judiciário, ela está muito relacionada à cultura de um determinado país. Então vão ter países que algumas coisas são crimes e outros países que não, dependendo da ética que está orientando o conjunto de leis daquele país. Né? Ou seja, a sociedade define o malfeitor, né? E nós individualmente também, à medida em que a gente admite a verdade da sociedade ou questiona essa verdade, tá? Só para a gente entender aqui, por exemplo, até 1992, o crime de duelo era permitido, por exemplo, no Uruguai. Até meados do século XX era permitido na Argentina e em alguns outros países do mundo. Todo mundo sabe que é duelo. O cara vai combinar com o outro. Permitido significa estar na lei. Tinha o padrinho do duelo, os duelistas, os padrinhos, por lei, previsto em lei. O padrinho dos duelistas era o ponto de honra até 1992. Aí vizinho nosso, se alguém queria duelar dentro da lei, ia para o Uruguai. Tá? Olha só o que eu estou falando, o que eu estou trazendo para vocês. Tá? É um crime de atentado à vida. Por que você está falando isso, Roque? Porque, por exemplo, o casamento interracial entre pessoas que têm cor de pele diferente ou características étnicas diferentes. Tá? E aí não só em relação a negros e brancos, mas também pessoas de outras etnias, judia, entre outras coisas. Ele era proibido nos Estados Unidos até 1967. Quem era proibido? O casamento entre pessoas de etnias ou raças diferentes. Era proibido. Um indivíduo negro não podia casar com uma mulher branca. Uma mulher negra não podia casar com um homem branco. Ou indígena, ou de etnia... Não, nos Estados Unidos até 1967. Em dezembro de 1967, isso foi um marco para os direitos civis norte-americanos. Se o indivíduo fosse casar, ele poderia pegar 1 ano de prisão. Ele seria ou seria exilado daquele estado. Nesse caso, o estado da Virgínia, que se eu não me engano foi um dos últimos a abolir essa lei. Agora, se o indivíduo fosse se matar, ele poderia se matar. Porque o duelo era previsto em lei. Se ele fosse matar através do duelo uma outra pessoa, ele era um malfeitor? Não. Se ele fosse casar com uma pessoa que tinha uma cor da pele diferente da dele, ou característica, ele seria malfeitor. Eu estou trazendo essa noção para a gente porque essa noção de ética que a gente tem, ela ainda é muito frágil, ela está em transformação. Quando a gente fala que o devotamento é cego, Jesus está propondo a gente não olhar os crimes do indivíduo, mas não é não olhar no sentido de se expor ao perigo aleatoriamente, mas é no sentido de salvar a vida de outros indivíduos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão entendendo? A nossa noção ética, eu trouxe 2 exemplos só, mas tem vários outros exemplos. Pois não, Carlinhos? Essa ética está nos médicos, né? O médico não vai, só porque o indivíduo marginal que chega lá, tem que dar nele salvar a vida daqueles, independente do que ele cidadão seja. Sim. Né? Mas só que nós também temos essa certeza. Não, por que não mata? Deixa eu morrer. Existe isso também, né? Deixa eu morrer porque é bandido. Não, tem que deixar morrer bandido. Mas o médico ele tem que ter essa ética. Né? Disso. Ele está falando ali. Né? E se a gente considera a vida... desculpa, te interrompi? Não. Se a gente considera a vida para além dessa personalidade, no meu caso, para além de 23 de janeiro de 1985, que foi o ano que eu nasci, né? Para além disso, a gente não sabe o que esse espírito está passando,
o que ele, a história, toda a história desse indivíduo, desse espírito, para cometer aquele determinado crime. Isso significa fechar os olhos e deixar que as pessoas cometam crimes aleatoriamente? Não, não significa isso. Significa apenas entender que nós não somos donos da verdade. Eu tenho percebido, e eu tenho até me policiado, porque isso tem sido uma prática muito contemporânea nossa. Essa prática de falar, achar que é o dono da verdade o tempo todo para fazer julgamento de outras pessoas. Tá? Eu estou falando como culpado também, porque eu faço isso também, muitas vezes, e mordo a língua. Mas é muito difícil, mas é um exercício. Né? É um exercício. Quando você perguntou, dá licença. Tô. Você quando era mais nova, você é a mesma coisa que agora. Eu já não digo nem criança. Há um pouco tempo atrás, antes de eu conhecer a doutrina espírita, tem muita coisa que eu absurdas, que com o esclarecimento espírita mudou dentro de mim, né? Por exemplo, né? Eu sou sincera de falar, o Espiritismo fala pra gente, todos, sem exceção, todos somos filhos de Deus, fomos criados. Sim. Né? E na minha ignorância, eu muitas vezes, quando era um malfeitor, né? Ou aquele bem, eu dizia, não pode ser. Quer dizer, tudo claro, falta de esclarecimento, e a gente chega ao ponto de entender que realmente todos, sem exceção, somos filhos de Deus. Deus criou todos, não tem nenhum outro que criou, né? Aquele, que Deus também, que Deus é esse que vai criar um para não evoluir. Não, ele é condenado, vai morrer, vai ficar o resto da vida, né? Então eu acho que essa coisa de ver que Deus é Pai e de todos, né, ajuda muito. Sim, de fato. E o entendimento, só um segundo, Sandra, e o entendimento, Cláudio, de que de fato a gente é muito diverso, é muita história. Cada um de nós é uma história. É muito profundo. É muito profundo. Se eu tenho que me preocupar comigo, isso já dá uma trabalheira. E aí, nesse contexto de expor a vida ao malfeitor, né, nesse contexto principalmente, isso significa, vou fechar os olhos a quem é aquele indivíduo e vou salvar a vida daquele indivíduo. Se isso está na minha possibilidade. Não significa inocentar o indivíduo por todos e qualquer coisa ruim que ele tenha feito, né? Qualquer crime que ele tenha cometido. Significa defender a vida. Em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente vê um salto, uma grande evolução na humanidade, na minha opinião, na defesa desses direitos humanos. O artigo 3º defende o direito à vida. Direito à vida. Todos têm direito à vida. E no caso do aborto? Ainda que, isso é um assunto um pouco mais complexo, a gente pode sentar num outro momento para a gente debater também, Sandra. Mas é um assunto que está nesse contexto também, a gente pode sentar para debater. Mas é importante que a gente tenha esse entendimento do direito à vida daqueles indivíduos. Mesmo que sejam considerados malfeitores hoje em dia na sociedade. Sabe por quê? Porque daqui a 100 anos, 50, 10, uma semana, um dia, uma hora, daqui a pouco, a nossa noção de ética muda. E é aquilo que a gente estava considerando como malfeitor, a gente repensa, caramba. Eu faço esse exercício na sala de aula, eu tenho alguns exemplos de alunos, cara, que assim, mudam a minha vida. Tinha um aluno que, pelo amor de Deus, era muito complicado trabalhar com ele, muito complicado, muito difícil, agressivo pra caramba, entre outras coisas. E aí, um dia na sala dos professores, vieram falar para mim a história do menino. Vocês já imaginam a história de um menino que estuda numa escola pública, que é órfão, sozinho, na sua casa. As atrocidades que o menino sofria e que sentia à vontade para dentro da sala de aula extravasar aquilo. Me agredia, não fisicamente, mas me agredia, porque, poxa, eu sou um profissional, eu estou ali na frente da sala de aula, estudei anos para estar ali como professor. Isso para mim é uma agressão.
ele não deixa de estar cometendo uma coisa que eu considero errada. A agressão dele não deixa de estar me atingindo. Mas quando eu entendo o contexto, cai a máscara de malfeitor. Aí eu começo a perceber um indivíduo tão necessitado quanto eu. Estão entendendo? Hoje, vai lá. Perdão. Só mais um pouquinho. Claro, à vontade. Vamos lá, esse malfeitor, ele atentou contra a sua vida, ou a vida de alguém que você... E no minuto seguinte, ele atentou para a tua vida. E no minuto seguinte, vou botar a questão policial. Você alvejou ele. Alvejou, ele estava te dando tiro. Dentro desse contexto. Sim, um combate aí. Agora, isso, um combate. E você, o que você faz? Você ou todo mundo, como é que... Qual é o certo? Assim? Então, Tiago, olha Sem só. frio. Então, Tiago. A gente vê o lado cristão, ou a gente vê o nosso lado carnal. Então, cara, olha só. O Espírito, ele coloca um ponto importantíssimo. Não, eu entendi. O que a gente Adiantamento moral. O que a gente tem que fazer? Não. Ele só para mexer um pouco. Claro, e a problematização é importantíssima. É só para É muito, eu acho assim, né? A gente pode falar o mais do mesmo, ou a gente pode problematizar. O certo a gente está vendo o que é. Sim, mas sim. a gente como ser humano. Sim. Então, eu vou contextualizar para você o meu discurso. É esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Adiantamento moral. Quando o Espírito ele fala, responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Então, o Espírito que deu a mensagem, ele está falando de acordo com o adiantamento moral dele. Eu vou te falar de acordo com o meu adiantamento moral. E aí, é isso que eu São sou... diversos. Exatamente. Diversos contextos. Cada um, Tiago, está dentro de um contexto, você concorda? Não, querido, a gente está aqui, a gente está construindo conhecimento. O meu papel aqui, Roque, hoje, né, palestrante e tudo mais, é trazer a visão da doutrina espírita. E aí eu acho que ficou claro para todo mundo, né, que a gente deve sim expor a vida pelo malfeitor, a gente deve questionar essa ideia de malfeitor, a gente deve colocar sempre o bem na frente das nossas decisões, a gente deve sempre, né, prezar por um caminho do bem, não para ir para um paraíso prometido, né, mas pela nossa transformação dos nossos semelhantes aqui. Na prática, se você perguntar para o Roque do dia a dia, eu faço muitas coisas que eu acredito serem erradas. Paulo tem uma frase relacionada a isso, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, muitas vezes eu ainda pratico. Eu não estou no contexto policial, eu escolhi um outro caminho. Até porque falando profissionalmente, aquele profissional, ele vai ter que... Sim. Mas o que eu acho importante, Tiago, é que antes da prática, a gente assuma a ideia. Está entendendo? Eu falo isso com os meus colegas, por exemplo. Eu, por exemplo, sou um defensor da escola pública. Falo com ele, poxa, tem que botar os filhos na escola pública. Mas, Roque, mas, poxa, eu estou vendo que está com muito problema. Tem problema botar meu filho na escola particular? Não, cara, é seu filho. É o seu bem maior. Mas a ideia, por exemplo, estou dando um exemplo completamente, não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui hoje, mas a ideia é que a gente tem que defender da escola pública, porque eu acredito na escola pública. Da mesma forma, eu defendo a vida, defendo que a gente se ame. Roque, mas você xingou o cara lá, estava no trânsito e aí o cara te fechou, tu deu um xingamento. Poxa, você não está sendo cristão? Cara, olha só, é um passo de cada vez. A teoria ela vem antes da prática, né? Mas não quer dizer que eu vou deixar também correr solto. No caso desses policiais, desses